Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Obrigada pela sua companhia e audiência. A atual gestão do governo federal completa 1000 dias essa semana. Nesse período, um dos maiores desafios foi reduzir os impactos causados pela Covid-19 na economia. Nesse sentido, a criação do auxílio emergencial teve papel decisivo. A economia acendeu o alerta assim que a palavra pandemia entrou para o cotidiano dos brasileiros. Para socorrer os mais vulneráveis, em abril de 2020, o governo lançou o auxílio emergencial. Luciana foi uma das beneficiadas. Ter um auxílio, mesmo que pequeno, ajuda a gente a pelo menos a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente, né, no momento dessa situação que estamos vivendo. Ao todo, 68 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial no ano passado. Foram quase 322 bilhões de reais em pagamentos. Em 2021, o benefício foi renovado, atendendo 39 milhões de pessoas com 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial foi considerado um dos melhores e mais efetivos programas de transferência de renda do mundo, atestado inclusive por vários organismos internacionais, né, como o Banco Mundial, a Agência Francesa, a KfW alemã. Em outra frente, o governo lançou em 2020 o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM. Criado para preservar empregos, o BEM previa a suspensão de contratos de trabalho ou redução de salário e jornada. Ano passado, a medida beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores. Este ano, outros 3 milhões e 200 mil acordos entre empresas e funcionários foram firmados. A ajuda também chegou aos pequenos negócios por meio do PRONAMP. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece taxas de juros reduzidas para que os empreendedores possam fazer investimentos ou mesmo manter o capital de giro. Só em 2020 foram emprestados 37 bilhões e meio de reais aos micro e pequenos empresários por meio do PRONAMP. Este ano, o programa foi relançado e agora é permanente. O PRONAMP foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. O Ministério da Saúde ampliou o grupo prioritário para uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Agora, todos os brasileiros a partir de 60 anos vão poder receber uma dose extra do imunizante. Com mais de 550 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas, o governo ampliou o grupo que vai receber uma dose de reforço do imunizante. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Poderão tomar a dose de reforço aquelas pessoas que tomaram a última vacina há pelo menos 6 meses. A aplicação do reforço já começou e deve ser feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 91% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina, o que fez com que a média de casos sofresse queda. Desde junho, quando os índices da pandemia começaram a cair, a média móvel de casos e óbitos pela doença já reduziu mais de 70%. 23 estados já estão com a taxa de ocupação de leitos abaixo de 50%. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou essa semana que a partir do dia 4 de outubro, próxima segunda-feira, começa a aplicação da terceira dose da vacina contra coronavírus para profissionais de saúde. Para receber a vacina, o profissional deve ter completado o ciclo vacinal e ter tomado a última dose há pelo menos 6 meses. Até o momento, 98,62% da população adulta já recebeu ao menos uma dose em São Paulo. Além disso, 73,18% da população maior de 18 anos teve o esquema vacinal finalizado. O governador também anunciou no sábado um dia de mobilização para as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. No denominado Dia V, vai ser possível se vacinar nos cerca de 5 mil postos. A Secretaria da Saúde do Ceará deu início à desativação parcial das unidades de campanha em alguns hospitais da rede estadual. Segundo a pasta, a medida foi adotada por conta da queda no número de internações nas últimas semanas, mas reforça que ainda deve manter unidades para atender a população.
A desativação já começou nas estruturas anexas que foram construídas nos hospitais Regional do Sertão Central, localizado em Quixeramobim, e no Regional do Cariri, que fica em Juazeiro do Norte. O mesmo está sendo feito no Hospital Geral César Cols e de Messejana, aqui em Fortaleza. Segundo a CESA, o procedimento ocorre no momento de maior controle dos índices epidemiológicos e assistenciais da pandemia de Covid-19, resultado da combinação entre gestão responsável das medidas de contenção social e econômica por parte do governo do estado e do avanço da vacinação contra a doença. Apesar dessa medida, continuaremos com leitos reservados para a Covid em nossas instituições hospitalares, assim como outras estruturas de campanha que deverão ser desmobilizadas paulatinamente seguindo os dados epidemiológicos. Portanto, é importante salientar para a população cearense que deveremos manter todas as medidas de proteção contra o coronavírus, que são elas: o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos frequentemente e, acima de tudo, se faz necessário que a população cearense continue se vacinando. Como o cigarro influencia no paciente com Covid-19? Esta semana, pesquisadores das universidades de Oxford e Bristol, no Reino Unido, dizem ter desenvolvido um método inédito para responder a essa pergunta. Em resumo, a resposta que eles dão é: fumar aumenta, sim, a chance de gravidade e morte por Covid-19. Em uma primeira parte do estudo, os cientistas partiram de um gigantesco banco de dados de saúde do Reino Unido que contém informações sobre 500 mil de pessoas. Eles cruzaram estes dados com informações sobre testes positivos, hospitalizações e mortes por Covid-19 em 2020. E também classificaram as pessoas entre as que nunca fumaram, as ex-fumantes e as fumantes. Com isso, os autores descobriram que os fumantes tinham 80% mais chances de serem hospitalizados com Covid-19 do que as pessoas que nunca fumaram. A probabilidade de morrer pela nova doença chegou a ser de 2 a 6 vezes maior, dependendo da quantidade de cigarros fumados por dia. Uma dúvida que pode surgir neste momento: quem teve Covid depois da primeira dose da vacina deve tomar a segunda dose? Veja o que diz a doutora Ana Escobar. Quem teve Covid depois da primeira dose da vacina deve tomar a segunda dose? Sim, pessoal. Quem teve Covid deve tomar a segunda dose. Quando? Olha, ou na data que está marcada na sua carteirinha de vacina, mas guardando um intervalo de 30 dias desde o seu primeiro sintoma ou desde o seu exame positivo, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que se assim, você teve Covid, tá? Se esses 30 dias, desde o seu primeiro dia ou do seu sintoma positivo, não está marcado para você tomar a segunda dose nesses 30 dias, tudo bem, você respeita a dose a data da sua segunda dose. Porém, se a data da sua segunda dose cai no meio, tá bom? Desses 30 dias, então é melhor você esperar os 30 dias e faz. Deu para entender? Um documento elaborado por órgãos da ONU, Organização das Nações Unidas, afirma que a pandemia do novo coronavírus gerou a pior crise sistêmica do planeta desde a sua fundação em 1945, com a ampliação das desigualdades e deixando a população vulnerável em situação mais crítica. O relatório diz que o choque econômico causado pela crise sanitária afetou consumo, investimento e produção. O órgão defende um reforço do sistema de proteção social, incluindo programas de transferência de renda, cobertura de saúde e acesso a serviços básicos. Publicado esta semana, o documento Covid-19 Desenvolvimento Sustentável foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com a Unicef, a Unesco e a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Segundo o documento, o mundo está retrocedendo em relação aos 17 objetivos que buscam ações para reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Entre os pontos perseguidos estão a redução da fome, agricultura sustentável, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades e consumo responsável. O plano da ONU é que esses objetivos, agora considerados mais distantes, sejam alcançados até 2030.
Já estou vacinado contra a Covid-19. Ainda preciso manter as medidas de prevenção, como usar máscara e manter distanciamento social? Veja o que responde a pesquisadora da Fiocruz. Sim, todas as vacinas, elas conferem um grau de proteção bastante alto, muito considerável, uma vez feito depois de 2 semanas, que é quando a reação imunológica do corpo responde ao estímulo dado pelas vacinas. No entanto, nós ainda temos, sobretudo no Brasil, uma taxa de transmissão na comunidade muito alta, o que não permite que nós deixemos de lado os cuidados de proteção pessoal e coletiva. Nós só vamos poder relaxar um pouquinho quando nós tivermos alcançado pelo menos 70 a 80% da população brasileira vacinada, e isso está muito longe ainda. Nós só temos 15% das pessoas do Brasil com 2 doses das vacinas aplicadas. Então, não é o momento de deixar de usar máscaras de boa qualidade, não é qualquer máscara que serve para nos proteger e, sobretudo, todo mundo tem que entender que as vacinas não dão proteção de 100%, nenhuma vacina, nem as que nós já tomamos normalmente ao longo da vida, as crianças tomam, nós adultos, depois de 60 anos também tomamos, nenhuma delas garante proteção de 100%. Então, o que nos faz ter risco? A taxa de transmissão na comunidade muito alta e sabendo que nenhuma vacina dá proteção de 100%, embora as vacinas da Covid-19 sejam muito eficientes, como nós já sabemos. O Boletim Coronavírus está terminando, você continua com a nossa programação. Até a próxima!